Oi, pessoal. Hoje a gente vai estudar a lição da página 105, que o texto é Atos 11, dos versos de 19 a 30. Tá? Atos 11, de 19 a 30. Bom, recapitulando então, no capítulo 10, Pedro é visitado por Deus, né? E aí ele tem aquela visão dos animais impuros e dos animais que Deus santificou, que baixam o lençol do céu, né? Aquela visão. Aí depois, convencido pelo Espírito Santo, ele quebra a barreira do preconceito que os judeus tinham, né, com relação a evangelizar estrangeiro, evangelizar gentio, né? Vai para a casa de Cornélio, que era um gentio, prega o evangelho lá na casa de Cornélio, e lá na casa de Cornélio, as pessoas que ali estão ali presentes, né, que são a família de Cornélio, os amigos de Cornélio, se convertem, né, recebem o Espírito Santo. Pedro vai e batiza aquele povo ali todo. Depois ele volta para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele tem que se explicar lá com os judeus, né, com os apóstolos, que querem uma explicação dele porque ele entrou em casa de gentios, ele batizou gentio, né, e eles ainda tinham aquele preconceito com relação a estrangeiros. O judeu achava que as bênçãos de Deus eram só para eles. Então Pedro vai e faz a defesa dele, né? Ele se explica, ele diz, olha, eu recebi determinação de Deus, diretamente de Deus, uma missão, né? O Espírito Santo me enviou até lá e eles receberam a palavra, receberam o evangelho, foram batizados, por isso eles foram batizados, né? E eles se converteram. Então aí aqueles líderes lá, os judeus, né? Os apóstolos se convenceram, né, com a explicação que Pedro deu também por obra do Espírito Santo, né? E se convenceram e se alegraram com o fato dos gentios terem recebido o Evangelho. Isso aí foi o capítulo 10 e o início do capítulo 11. Hoje, a outra parte do capítulo 11, a gente começa no verso 19. Diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, essa é a primeira missão da igreja fora da Judéia. A igreja primitiva então, estava a todo vapor, né, empenhada em pregar o evangelho, espalhar o evangelho de Jesus por toda parte. Né? Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a objeções, eles estavam firmes no propósito de espalhar o evangelho. Então, esse evangelho ele era pregado entre os judeus e entre gentios também. Né? Os estrangeiros ficavam de fora, não. O que aconteceu para ser pregado aos estrangeiros? Qual foi a estratégia? Alguns desses judeus que fugiram com a morte de Estevão, que foram dispersos, começou uma perseguição muito forte, né? A igreja, então eles foram dispersos. O que aconteceu? Muitos desses judeus falavam grego. Né? Não sei se vocês lembram lá no capítulo 8, diz que os judeus de fala grega, né? Eles confrontaram também na época de Estevão, né? Do discurso de Estevão. Esses judeus de fala grega, alguns deles, fugiram também na dispersão. Então, o que acontece? Eles alcançaram os estrangeiros. Como eles falavam grego, então os estrangeiros eram evangelizados por eles. Então, não ficou ninguém sem ouvir a palavra. O evangelho ele era pregado pelos judeus aos judeus, e alguns judeus que falavam grego pregavam esse mesmo evangelho para os estrangeiros. O primeiro comentário aí que eu queria ler é na página 105, segunda coluna, né? Lá em cima. A perseguição teve o efeito não intencional de fazer o evangelho se espalhar, conforme os discípulos que fugiram de Jerusalém em busca de lugares mais seguros continuaram a compartilhar com outros judeus as boas novas a respeito de Jesus. Então eles não se acomodavam, não. Se acomodaram, não. Eles nem se intimidaram com a perseguição.
né? Como todo evangelista deve ser, né? Todo cristão deve ser. Todo cristão deve ser um evangelista. O evangelista, ele não mede esforço para falar do evangelho de Jesus, para falar da, da, da salvação, né? Que alcançou ele mesmo, né? Então todo cristão tem que ser um evangelista. Por isso que eu penso, tem grupo de evangelismo na igreja, mas a igreja toda deve ser um grupo de evangelismo, né? Porque todo cristão deve ser um evangelista, né? Ele não só deve conhecer, nem somente crer, nem somente conhecer o evangelho de Jesus. Porque ele foi transformado pelo poder do evangelho, ele tem prazer em espalhar essa notícia, né? Essa boa novidade, essa novidade para outros que ainda não foram e que podem ser, né? Como a gente foi, outro pode ser também. Então esses discípulos, eles tinham tanta convicção, mas tanta convicção da verdade do evangelho, eles estavam tão felizes com o que tinha acontecido na vida deles mesmos, que eles, independente de qualquer circunstância, eles queriam era espalhar essa novidade. Então era isso que fazia, que motivava o que tinha acontecido na vida deles, né? Que eles tinham provado do poder de Deus e eles queriam compartilhar isso, e é isso que eles estavam fazendo. E a igreja estava se espalhando, o evangelho estava se espalhando. E o mesmo Espírito Santo que encorajava os discípulos a falar, a proclamar, era o mesmo Espírito que preparava os corações para receber. Então o Espírito Santo atuava nessa ação dos discípulos, tanto na vida deles para levar, quanto na vida de quem ouvia para receber. E aí a igreja crescia. Verso 21. Porque a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor. Isso não era mérito deles nenhum, não era um grupo super preparado, conhece a Bíblia de cabo a rabo e agora eu vou sair para evangelizar, não. Eles tinham sucesso, a igreja crescia porque a mão do Senhor estava com eles. Tem um comentário aqui que eu quero ler também no livro. Página 108. Página 108. Número 1. Finalzinho para ensinar o texto, a página 107, página 108, número 1 aí. Último parágrafo. A igreja experimentou crescimento extraordinário sem contar com edifícios imponentes ou programações altamente elaboradas. E enquanto sofria forte perseguição, podemos aprender com seu exemplo que a igreja cresce quando cada crente se dedica a anunciar o evangelho. Então, o convencimento vem por quê? Não é pelo nosso próprio preparo, é pelo Espírito de Deus. A gente só se coloca à disposição para falar do nosso jeitinho mesmo, né? Agora, versículo 22 a 26. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, o crescimento da igreja fora chama a atenção dos apóstolos lá em Jerusalém. Eles ficaram alertos. Já alcançou Antioquia, já alcançou tão longe, né? Uma cidade tão importante. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram Barnabé, diácono, né? Barnabé vai até lá em Antioquia e vê como é que isso está sendo feito lá para orientar aqueles irmãos, né? Nesse início, é difícil, né? O início do trabalho. Para orientar, para dar apoio, para encorajar. Vai lá, Barnabé. Aí Barnabé foi, partiu para lá. Quando chegou lá, viu que o Espírito Santo estava a obra do Espírito Santo naquele lugar, pessoas convertidas, pessoas alegres, felizes, a igreja crescendo, e ele se alegrou. Né? Ele se alegrou, mas Antioquia era uma cidade muito importante, muito imponente. Né? Tá aqui, mais ou menos 500 mil habitantes na cidade, e reunia também pessoas de vários lugares ali, tinha vários estrangeiros, gente que falava várias línguas,
Então, Barnabé percebeu que ele precisava de ajuda, ele sozinho não ia dar conta. Né? O que Barnabé lembrou? De Saulo. Saulo tinha fugido para Tarso, lembra, né? Que Saulo se converteu, voltou para Jerusalém, o pessoal lá em Jerusalém não recebeu ele bem não, achava que ele não tinha se convertido, porque ele saiu de lá perseguindo o cristão e voltou convertido ao Evangelho de Jesus, então eles desconfiaram de Saulo, alguns queriam matar ele, Saulo teve que fugir para Tarso, para a cidade natal dele. Aí Barnabé lembrou disso. Barnabé, vou lá buscar Saulo para me ajudar aqui. Por que ele lembrou de Saulo? Porque Saulo era um homem culto, né? Era um homem preparado para poder lidar com aquele povo ali, com aquela multidão ali de estrangeiros, de gente culta, né, em Antioquia. Então ele foi para Saulo, foi para Tarso, procurou Saulo, achou Saulo e trouxe Saulo para Antioquia para começar essa missão lá com ele. A igreja que estava nascendo em Antioquia. Né? E aí essa cidade de Antioquia se tornou o principal centro de conversão de gentios ao cristianismo. Olha que interessante, né? Paulo era a pessoa certa para essa missão, né? Para o preparo que ele tinha. E aí começa a se cumprir o que Deus falou lá no capítulo 9, verso 15, que Saulo ia ser muito útil. Deus falou para Ananias, vai lá que ele vai ser muito útil na evangelização dos gentios. Lembra? Capítulo 9, verso 15. Esse Barnabé, diácono Barnabé, Barnabé quer dizer, uma das traduções para o nome Barnabé é encorajador, né? E como todo cristão também deve ser, né? Ele foi para quê? Ele foi para não para vigiar, nem para fazer nenhum tipo de relatório ou para criticar o trabalho daqueles primeiros cristãos lá em Antioquia, não. Ele foi para encorajar, para incentivar, para ensinar aquela igreja que estava nascendo. Tá? Correu, pediu ajuda a Saulo para eles começarem um trabalho ali. Então, todo cristão deve fazer isso, né? Deve incentivar e encorajar aqueles que já creem. Né? Depois que eles já foram evangelizados, que já creem, que já estão no caminho, eles precisam de alguém para ajudar, para encorajar, para incentivar. Né? Todos nós precisamos, né? Porque às vezes a gente tem nossas fraquezas, né? E a gente precisa de sempre um amigo, um irmão, amigo para caminhar junto com a gente, uma parceria. O pastor sempre fala isso, né? Uma parceria de oração, uma parceria de caminhada. Né? E isso o Barnabé exercia muito bem esse papel de encorajador. Por isso que ele foi dado esse nome a ele. Barnabé, o nome dele era José. E foi dado esse nome a ele. Barnabé, primeiro, ele encorajou a igreja lá no capítulo 4, uma oferta muito generosa, né? À igreja de Jerusalém. E até que isso causou inveja a Ananias e Safira e aconteceu o que aconteceu. Ele também serviu de ponte quando Saulo voltou para Jerusalém já convertido, ele serviu de ponte entre Saulo e os apóstolos, que alguns não acreditaram nele. Ele também intercedeu ali a favor de Saulo. Então ele era o encorajador, né? O incentivador. E uma curiosidade aqui, né? Aqui é a primeira vez aqui que os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. E esse termo só é encontrado 3 vezes na Bíblia, aqui, nesse capítulo, em Atos 26, 28 e em 1 de Pedro 4, 16. E os próprios discípulos, eles não se chamaram cristãos, eles foram chamados cristãos pelos de fora, pelos gentios, pelos estrangeiros. Eles se denominavam os do caminho, eles mesmos, né? Se chamavam, tratavam eles. Nós somos os do caminho, nós somos os irmãos, discípulos de Cristo, mas nunca cristãos. Esse nome cristão foi dado a eles pelos de fora. Eles eram muito parecidos com Jesus, né? Por isso que eles, na época, o termo foi até dado pejorativamente, no início, né? Como hoje em dia, se alguém se converte e passa com a Bíblia, aí os de fora diziam, lá o Bíblia. Ia lá vai o Bíblia, lá vai o crente. Né? Chama o novo convertido de Bíblia, como se fosse uma crítica, um termo pejorativo. O cristão na época foi dado com esse sentido, né? Como se fosse uma pessoa que é muito católica, chama de Papa Hóstia. Era assim. Então, esse nome foi dado porque de tanto que eles se pareciam com Jesus.
né? Eles eram os pequenos cristos, foram chamados cristãos, quer dizer pequenos cristos, né? Eles representavam Cristo de uma forma tão fiel, que foi inevitável esse apelido dado, e que pegou, né? Um apelido que pegou. Até hoje é chamado servo de Deus, o discípulo de Jesus, é chamado cristão. É mais um exemplo do que um cristão verdadeiro deve ser, um imitador de Jesus. Para levar o nome cristão, ele deve ser um verdadeiro imitador de Jesus, né? Aquele que representa com fidelidade o Mestre, o Senhor, né? Ele de tanto que convive, de tanto que fala com Jesus e que convive com Jesus, ele se torna parecido e acaba sendo chamado de pequeno Cristo, né? Agora, o versículo 27, última parte aqui. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, imperador, né? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Esse Ágabo era um profeta que tinha vindo de Jerusalém. Jerusalém tinha vários profetas lá, né, exercia esse dom da profecia, e esse Ágabo era um deles. Ele veio de Jerusalém para Antioquia com um recado da parte de Deus para aquela igreja. É uma missão dada por Deus. Aí ele anunciou lá em Antioquia que viria uma grande fome, né? Uma grande escassez em âmbito mundial. E essa fome se cumpriu nos dias de Cláudio, diz aqui no versículo 28, nos dias do imperador Cláudio. Então, é uma profecia verdadeira, né? E a igreja de Antioquia rapidamente se reuniu, né? Foi tocada, né, pela profecia, pelo Espírito de Deus, se reuniu, juntou as posses que eles tinham lá, que eles também eram pobres, mas o que eles puderam juntar, eles juntaram, e fizeram o quê? Enviaram por Saulo e por Barnabé uma ajuda para a igreja de Jerusalém, né? Exerceram aqui a solidariedade, né? Apesar de não serem ricos, não, tá? Eles eram pobres também, mas conseguiram lá se unir, porque Jerusalém era uma igreja mais pobre que ele, que a deles, né? Então, Ágabo, ele usa esse dom de profecia que Deus deu a ele com responsabilidade, né? Qual era o objetivo dele? Advertir a igreja de Antioquia, né? E socorrer a igreja de Jerusalém. É o objetivo de Deus através dele, né? Usando a vida dele, a vida de Ágabo, né? Então ele prepara a igreja de Antioquia, ele dá essa oportunidade à igreja de ajudar, de exercer o amor, de exercer a solidariedade, e ao mesmo tempo ele recolhe recursos para socorrer a igreja de Jerusalém. Uma missão maravilhosa, né? Para não sofrer tanto, né? Para que eles não sofressem tanto, a igreja lá da Judéia. Então, Deus preparou essas duas comunidades, uma para dar, duas bênçãos, né? Uma para dar e outra para receber. E a gente observa a mão de Deus em todas essas situações. Todas essas situações. Você vê que tudo vai fluindo conforme Deus vai organizando, vai orientando, né? E aí o crescimento da igreja passa a ser um crescimento um crescimento saudável, né? Um crescimento natural, que é vindo da parte de Deus, né? E que demonstra ali que os cristãos eles se dedicaram uns aos outros a serem o quê? Canais da graça de Deus, né? Como todo cristão deve ser, canal da graça de Deus. Esse profeta Ágabo, ele usou o dom não para tirar proveito, né, da situação, para ganhar um dinheirinho qualquer, para se aproveitar, e ele não fez isso. Ele usou para edificar a igreja. Tem um comentário aqui sobre isso, na página 108.
lá em cima. Segunda coluna, do lado aqui lá em cima. A Didaquê é um tipo de catecismo, um catecismo cristão que ensinava a doutrina dos apóstolos. A Didaquê, ou ensino dos 12 apóstolos, do segundo século, apresenta condições bastante específicas para a identificação de um falso profeta. Os profetas devem ser recebidos sem reservas e sua mensagem deve ser acolhida. Mas, se ficarem mais de 3 dias, pedirem dinheiro como recompensa ou tiverem uma conduta que não corresponda às suas palavras, devem ser considerados falsos profetas e rejeitados. Então, o que a gente tem que fazer? Pedir a Deus que nos dê discernimento, dom de discernimento de espíritos, né? Lá em 1 Coríntios 12, 10, falando desse dom, né? Para a gente ter certeza que a profecia vem da parte de Deus e crer nela. O pastor John McAllister, né? Nosso pastor da nossa denominação, filho do bispo, eu anotei aqui uma frase muito interessante que ele falou numa das pregações dele que eu assisti. Ele disse que o cristão não é um reservatório das bênçãos e da graça de Deus, né? Ele é um canal para fluir a graça. Quanto mais ele recebe, mais ele doa, mais ele abençoa. Mas o poder de Deus, o poder para ser esse modelo de cristão que a gente falou aqui nessa lição, né? Esse poder não vem de nós. Esse poder não pode nunca vir de nós não somos capazes disso. Esse poder vem de Deus, do Espírito Santo de Deus, né? Se não fosse a mão do Senhor sobre a vida desses discípulos aqui, sobre a vida dessa comunidade, desses membros dessa comunidade, eles nunca iam poder pregar o Evangelho, eles nunca sairiam de Jerusalém para pregar o Evangelho, eles nunca plantariam igreja em lugar nenhum. É a mão de Deus que tem orientado e tem guiado, né, esse trabalho, né? E ninguém nunca nem teria crido no Evangelho. Por isso é que a gente precisa colocar nossa vida à disposição do Senhor, à disposição de Deus. E Ele vai usar cada um de nós conforme a nossa possibilidade e como nós realmente somos e nossa formação, né? Que Deus abençoe a todos e que essa palavra de Deus possa ficar na nossa vida, no nosso coração, que a gente possa aplicar essa palavra no nosso dia a dia, na nossa forma de vida. Amém? Fique com Deus.